E agora estamos na Real Maestrança, a praça de touros mais antiga da Espanha, do século XVIII. Essa aqui é a entrada. Nós pagamos 10 euros para fazer a visita. Não é para assistir espetáculo, né? Para você fazer a visita. Aqui tem alguns cartazes anunciando, né, as touradas. É bem bonito, né? Essa entrada aqui da Maestrança. Aqui são os comedouros. Imagino que seja para os cavalos, porque normalmente tem, né, algumas pessoas que auxiliam, que ficam montadas a cavalo. E aqui, esse pátio, é onde os toureiros ficam esperando, que seria como se fosse o vestiário lá do estádio, né, onde os jogadores ficam esperando o momento de entrar. Aqui os toureiros ficam nessa área. Aqui tem mais um, acho que é comedouro o nome disso, né? Não sei se o nome correto é esse. Aqui tem um grande, talvez provavelmente para os cavalos também, que eu acho que os touros não é por aqui. E aqui do lado de cá comida, e esse aqui deve ser água. Aqui mais um ambiente em que eles guardam os cavalos, ali as baias, né? E agora eu vou mostrar para vocês a visão que os toureiros têm quando entram na arena, né? Aqui do lado, deixa eu ver, aqui a capela, onde eles rezam, né? Se preparam espiritualmente para o confronto com o touro. E aí ele caminha, aqui é a entrada dos toureiros, certo? Por aqui é que os toureiros entram, a população não entra por essa porta, aqui quem entra são os toureiros. E eles vêm caminhando aqui, o público já está lá nas arquibancadas, não sei se aqui também chama assim, né? A Praça de Touros, mas deve ser, né? Arquibancadas. E essa aqui é a visão que o toureiro tem quando ele entra na arena. Independente se você gosta ou não de tourada, a gente não concorda com tourada, não gosta de nada que maltrate os animais, mas do ponto de vista arquitetônico e histórico, é muito legal visitar uma praça de touros para ver como é que funciona, como é que é a arquitetura, né? Como é que, mesmo independente se a gente gosta ou não gosta do espetáculo. O espetáculo eu não queria, mas aqui a praça é bem interessante. Como vocês podem ver, ela não é muito visitada, só tem agora nesse momento só nós aqui. Você tem acesso a um pequeno museu no início e depois você tem acesso aqui à praça em si. Visitar uma praça de touros não quer dizer que você concorde com essa tradição, mas se você quer conhecer um pouco mais da cultura espanhola, até mesmo da cultura daqui da cidade de Sevilha, é interessante visitar, né? Como o Christian falou, conhecer a arquitetura do local, conhecer a cultura. Há um museu na outra parte dessa praça. É interessante você ver cartazes de touradas do século XIX, também do século XX, algumas roupas dos toureiros e também alguns touros que morreram aqui nessa arena. Então, touros empalhados, é claro. Então, são 10 euros, mas eu recomendo a visita porque é algo bem diferente da nossa cultura. Essa praça foi também cenário do Game of Thrones, mas eles mudaram tanto assim, usaram tanto CGI que você não vai nem reconhecer a praça provavelmente, mas não importa, aqui também foi gravado Game of Thrones. Uma coisa interessante quando compra o ingresso é o setor que você queria ficar. Então ali tem sol alto num lado e sombra alta no outro. Então tem os números e tem se é sol ou se é sombra, porque normalmente na hora do espetáculo ou você vai ter sol na cara ou você vai estar na sombra. É claro que as que estão no lado do sol são mais baratas porque você praticamente não consegue enxergar com o sol na cara, né? Isso aqui é para o toureiro ou para os picadores correrem, ó, e se esconderem aqui atrás para o touro não acertar eles. Tá vendo?
E tem vários furos aí dos chifres do touro. Em cima é a Porta do Príncipe. Ali é onde a família real, quando vem assistir, fica ali naquela porta, naquele palanque ali. E a parte de baixo, que é a porta mesmo, propriamente dita, a Porta do Príncipe, é por onde saem os toureiros que são assim extraordinários, né? Poucas vezes na história alguns toureiros tiveram a honra de passar por essa porta aí. Só quando são toureiros assim acima da média, vamos dizer assim, o Schumacher dos toureiros, o Ayrton Senna dos toureiros. E aí, em algum momento, ele vai ter a honra de passar por essa porta aí e sair no braço do povo. Os assentos são todos assim, né, no murinho, não é muito confortável pelo jeito, né? E é tudo numerado. E, pelo jeito, o pessoal fica aqui meio quadrado quando sai da tourada. Provavelmente lá em cima devam ficar em pé, né? Deve ser pior ainda. Essa daqui é a visão que a gente tem aqui da arquibancada, né? E se a gente for pensar, esse formato, tanto nos estádios, aqui nessa arena, é o mesmo que tinha lá atrás nas arenas dos gladiadores romanos. E aqui temos o prédio do Arquivo das Índias. As Índias é como os espanhóis chamavam todos os territórios conquistados por eles durante as navegações. Então não importa se era nas Américas, se era na África, todos os territórios que eles conquistaram através das navegações eles chamavam de Índias. E aqui tem guardado nesse edifício, que é muito grande, todos os arquivos que eles reuniram ao longo dessas navegações. Então cartas dos navegantes, documentos oficiais, tudo está registrado aqui lá desde os reis católicos, lá desde 1400 e pouco, quando começaram com Colombo, até o final das navegações, está tudo registrado aqui. O prédio é gratuito, é um prédio muito bonito que vocês podem visitar, não só pelo prédio, mas também pelos documentos que tem dentro. É claro que vocês não vão ter acesso a todos os documentos, que aquilo é só para pesquisadores, mas sempre tem exposições temporais. Então nesse momento está tendo uma exposição sobre um navio que afundou em 1600, que é o Runcal, e eles contam toda a história das navegações e focam um pouco nessa história do Runcal. Um dos documentos que nós encontramos aqui, claro que é uma cópia, é o Tratado de Tordesilhas. E aqui, além dos documentos que ele falou, o prédio é muito, muito bonito. Quando nós entramos ali, nos sentimos dentro da história das grandes navegações espanholas. Inclusive, as expedições saíam daqui de Sevilha, que aqui é um rio chamado Guadalquivir, que dava acesso ao mar. E nas exposições vocês vão ter acesso a documentos originais, a maquetes, a muito audiovisual mostrando como é que aconteceu, né? Como é que se deu todas as navegações, por que eles conseguiram chegar em determinados pontos. Então, para quem quer conhecer um pouco de como é que aconteceram as grandes navegações espanholas, é um prato feito. E estamos aqui na frente da igreja Santa Maria la Blanca. Sevilha é uma cidade relativamente cara para os turistas brasileiros, porque praticamente tudo aqui em Sevilha é pago e é tudo de 10 euros para cima. Então todas as atrações são caras, não tem descontos, né? Então em outras cidades da Espanha, às vezes se você é professor tem desconto, tem várias opções que você pode obter desconto. E aqui em Sevilha não, as atrações não costumam dar descontos e são todas 10 euros ou mais. E essa é uma das poucas atrações que é gratuita, a igreja Santa Maria la Blanca. Aqui a Maquele vai contar um pouquinho da história para vocês dessa igreja e vejam como ela é linda por dentro. De fora ninguém imagina
como é essa igreja lá dentro, que é simplesmente maravilhosa. Os detalhes, vale a pena ficar lá alguns minutos para apreciar os detalhes. Ela é do século XIII, já foi uma sinagoga, né? Ao longo do século ela sofreu inúmeras reformas, mas ela é muito bonita, você consegue perceber essa mistura, inclusive, desses estilos. Então, você encontra as pilastras, né, no estilo visigodo, as imagens da Santa Maria la Blanca. Então, traços de cada época dessa igreja. Eu acho que é isso que deve torná-la assim tão bonita e tão rica, artisticamente falando. Essa região aqui é o centro histórico de Sevilha. Ela fica bem aqui no chamado casco histórico. E ela é pertinho da catedral, então se você for visitar a catedral, não tem por que não dar uma desviadazinha e vir aqui na igreja Santa Maria la Blanca, que é muito bonita e vale a pena. E aqui temos a Casa Fabiola. A Casa Fabiola é uma casa de artes que você paga 3 euros para entrar, mas se você for no Alcazar, a entrada nela é gratuita. O que você vai encontrar nesta casa? Muita obra de arte, maravilhosos quadros, esculturas, arte sacra e especialmente pinturas de artistas de Sevilha do século XIX e também de estrangeiros que vieram aqui não só a Sevilha, mas a toda a região de Andaluzia e pintaram suas impressões. E esses artistas ingleses, belgas, influenciaram também os artistas locais. Então vale muito a pena conhecer, inclusive, essa parte da arte sevilhana. E essa aqui é a Real Fábrica de Tabacos. Essa fábrica funcionou desde o século XVIII até 1950. Era o maior edifício industrial da Europa. E em 1950 ela se transformou na Universidade de Sevilha. Hoje aqui funciona a reitoria e o curso de letras. E aqui era onde se pesava e despachava o tabaco. Essa fábrica, ela é importante numa ópera, na verdade na ópera Carmen. Foi composta por Bizet no século XIX, é uma ópera francesa, mas a história gira em torno aqui dessa fábrica, porque a protagonista, a cigana Carmen, era funcionária da fábrica de tabacos. E essa ópera é uma das mais famosas e uma das mais encenadas do mundo. Neste outro pátio temos a estátua da pessoa que instalou a universidade aqui, né? O primeiro reitor. Prédio muito grande, gigantesco, como vocês podem ver, mas é claro que você não tem acesso a todos os lugares, né? Aqui, ó, você consegue ver assim as escadas, né? Observar algumas partes, mas ainda é uma universidade em funcionamento, então você não pode ficar entrando em todos os lugares, mas principalmente os pátios e essas áreas aqui você pode ver e é muito bonito, então vale a pena pela história que tem esse prédio. E esta é a igreja de São Salvador. Quando você compra a entrada para a catedral, ela dá direito a visitá-la também. É uma igreja muito bonita, ela fica a aproximadamente 400 metros da catedral. Tem muitos altares aqui em ouro, prata, muitos santos. Muito bonito, eu recomendo. Sevilha não é feita só de museus, mas também aqui podemos caminhar aqui às margens do seu rio
Guadalquivir, viu? Um passeio super agradável. Hoje um dia de sol bonito, mesmo sendo inverno por aqui. E ao lado tem uma ciclovia, onde as pessoas também correm, passeio com os pets. Então é um passeio super agradável para quem quiser vir a Sevilha e passear. E se você quiser, também tem passeio de barco aqui pelo rio. Um passeio de 30 minutos num barco daqueles grandes. Custa em torno de 22 euros. E essa aqui é a ponte de Triana, que dá acesso ao bairro de Triana, que é bem famoso aqui em Sevilha. Uma coisa que a gente notou aqui em Sevilha, que mais do que as bicicletas, os patinetes aqui tomaram conta da cidade. Então, para todo lado que você vê, o pessoal tá andando de patinete. Aqueles patinetes de alugar, tem para todo lado, e é uma febre aqui pelo jeito. Esse aqui é o mercado de Triana. Como estamos na hora da siesta aqui, entre 2 e 4 horas, fica tudo fechado aqui na cidade, inclusive o mercado. Então a maior parte das coisas estão fechadas. Mas é um mercado que vende carne, tem restaurantes, vende frutas, vende de tudo um pouco. É um mercado local mesmo deles, assim, não é tão turístico. A Espanha tem uma tradição de cerâmica desde a Idade Média, com cerâmicas lindíssimas, azulejos, etc. E Sevilha é um ponto importante nessa fabricação de cerâmica. Lá na Praça de Espanha, eles foram fabricados aqui nessa fábrica de cerâmica, que hoje já está desativada, mas virou um museu de cerâmica. Se você foi no Alcazar, ela é gratuita com o ticket do Alcazar, senão ela custa 2,20 euros. Como o Christian falou, essa fábrica aqui de cerâmica de Triana funcionava desde a Idade Média. Então aqui no museu, que tem 2 andares, apresenta um acervo de todas as épocas, desde a Idade Média, passando pelo Renascimento, pelo período barroco, até as cerâmicas do século XIX e do século XX. E você vai ter também acesso aos fornos, vai ter explicações de como é feita a cerâmica, como é que eles trabalhavam. Por exemplo, já no século XX eles tinham mais de 50 empregados. A maioria deles eram pintores muito bons assim, para fazer justamente a pintura da cerâmica depois de terminada. Inclusive aqui no museu possui alguns vídeos contando a história de algum desses trabalhadores. Depois da fábrica de azulejo, vale a pena dar um passeio aqui pelas ruelas de Triana. Todas as casas, todas as lojas possuem belos azulejos, além de o bairro ser muito bonitinho. E você vai encontrar também muitas menções nas casas a bailarinos e cantores, músicos de flamenco, já que o bairro de Triana é muito ligado à tradição do flamenco. E como toda cidade antiga da Europa, Sevilha também, é claro, tinha que ter a sua muralha. As muralhas de Sevilha são na sua maioria do século XII, mas você ainda encontra vestígios de muralha ainda da época romana. É uma muralha ainda bem interessante também para visitar e que cerca aqui o casco antigo, como eles chamam aqui, né? A parte antiga do centro da cidade. Então é isso, pessoal. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e, se puderem, deixem o like que nos ajuda. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Até a próxima!